Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O negócio lá nos Estados Unidos está ficando extremamente interessante. Nós tivemos ontem uma coletiva de imprensa com a equipe de defesa do presidente Donald que trouxe ali informações cruciais para a gente entender para qual caminho o negócio está caminhando lá. E eu já disse para vocês várias vezes, se resolver o problema lá, resolve o problema aqui também. Se eles descobrirem que lá realmente estava tendo ali obstáculos à reeleição do presidente Donald, estava tendo ali uma espécie de plano para poder atrapalhar, né, a reeleição do presidente Donald lá, se resolver lá, resolve aqui também. Vocês podem ter certeza que o negócio vai vir descendo, tá bom? Então são informações cruciais que eu vou trazer para vocês hoje, resumindo o que foi essa conferência de imprensa de ontem, mostrando ali aquilo que a advogada Sidney Powell está chamando de o Kraken, né? Liberar o Kraken. Ela liberou um pedaço do Kraken ontem, você vai entender muito bem, tá certo? Pessoal, lembrando que eu estou lançando agora, nesse mês aí de grandes promoções de livros, estou lançando o meu livro novo, que é o livro chamado Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, onde eu trago para você ali um resumo dos temas mais importantes que o conservador deve saber, deve estar bem ambientado para poder se entender melhor enquanto conservador e também poder falar melhor, né? Defender a sua opinião conservadora diante dos argumentos ali contrários, tá bom? Então, galera, dê uma olhadinha, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, garanta já o seu exemplar desse meu novo livro. Ele tá com uma promoção de lançamento, o preço está bem inferior e, além disso, foram publicadas poucas quantidades. Então, se você quiser garantir essa primeira impressão com um preço diferenciado, garanta agora, porque eu já consultei lá o estoque e o estoque está acabando rápido, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. Galera, ontem, junto com a advogada Sidney Powell, o advogado do presidente Trump, o Rudolph Giuliani, antigo prefeito de Nova York, né, aquele prefeito que fez ali a virada, né, de 180 graus na história da cidade de Nova York, que estava entregue ali à criminalidade, entregue à confusão, e ele conseguiu transformar Nova York em lugares ali onde eram lugares completamente perigosos e abandonados, em praças onde as criancinhas brincavam, né? Infelizmente, agora com essa gestão que nós estamos vendo lá na cidade de Nova York e também no estado de Nova York, os dois democratas ali que estão fazendo uma gestão bem seguindo a linha à esquerda do espectro ideológico, a gente está vendo a cidade de Nova York ali se deteriorar, infelizmente, de novo, tá bom? E aí, ontem o Rudolph Giuliani, que está ali na equipe de defensores do presidente, né? Ele reclamou, né, dizendo que a mídia tradicional não estava cobrindo os importantes avanços que eles estão conquistando nessa luta para provar que o presidente Donald estava sim na frente, e talvez esteja sim na frente, e que esteja mostrando que aqueles comícios que ele fazia lotados, ao contrário do outro candidato, Biden, mostrando que na votação foi a mesma coisa que a gente viu nos comícios, né? De um lado vazio, do outro lado do presidente Donald lotados, tá bom? E aí, pessoal, ele reclamou, mas aí é engraçado, né, que o pessoal da mídia fala assim, mas os secretários de Estado, em todos esses lugares onde ele falou que teve problema, disseram que não tem problema nenhum. Ué, mas esses secretários de Estado são do Partido Democrata e são ali alinhados com Biden e são parte do problema que o Biden está trazendo, né? O Biden está dizendo que os secretários de Estado também não estão colaborando, para não dizer outra coisa, não estão colaborando com um processo eleitoral mais eficiente e com lisura, tá certo? Então esse foi o primeiro argumento dele. Depois ele trouxe um conceito muito importante da Constituição americana, que estabelece a igualdade de situação, eles chamam de equal clause, né? É a cláusula de igualdade, ou seja, você não pode num lugar ter um sistema funcionando ali para contabilizar os votos e no outro lugar você tem um sistema diferente para contabilizar os votos, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. O cara preencheu lá o formuláriozinho, escolhendo ali o representante dele, mandou esse formulário. Se esse formulário chega lá no local devido e na hora de abrir o formulário eles percebem, por exemplo, que o formulário não foi devidamente preenchido ou, por exemplo, ele estava colocado de forma errada, porque em alguns estados, além de colocar o formulário com a escolha, né, do candidato
dentro do envelope grande, você tem que colocar também dentro de um envelope pequeno. Então, o que acontecia? Na maioria dos estados, quando o envelope pequeno chega solto, ele não chega dentro de um segundo envelope, eles descartam esse envelope todo, esse formulário, porque ele não estava atendendo ao critério de sigilo do voto, sigilo da votação, né? O voto secreto, né? O voto é uma coisa íntima, para que a gente não tenha ali pessoas obrigando os outros a votar em um ou outro. Então, o que começou a acontecer? Em alguns estados, havia a possibilidade de a pessoa consertar esse voto, né? Em inglês eles chamam de curar, cure, né? Curar o formulário. Como é que acontecia, né? Eles abriam o formulário e falavam, ó, tá mal preenchido, você esqueceu de assinar. Eles ligavam para a pessoa e falavam, você quer vir consertar o seu formulário? A pessoa podia ir lá consertar. Em outros estados não tinha essa opção. Eles abriam lá, olhavam ali o formulário, não está devidamente preenchido, descartava, jogava fora, tá certo? Então, como em um lugar acontecia de um jeito e em outro lugar acontecia de outro, isso aí atropela a questão da equal clause, né? Que é essa questão que estabelece que tem que ter paridade em todos os aspectos para que não tenha divergência, ninguém seja privilegiado e ninguém seja prejudicado nesses casos, tá bom? Então esse foi um dos argumentos do Rudolph Giuliani, mostrando para vocês a linha jurídica que eles estão caminhando, tá? Negócio extremamente interessante porque eles estão argumentando dentro da legalidade. São várias frentes de argumentação, né, com a equipe muito bem fundamentada dos advogados, mas as pessoas acham que eles estão falando, fizeram maracutaia, não sei o quê. Não. Simplesmente não seguiu o protocolo, tá certo? E não seguir o protocolo é um probleminha a ser resolvido, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece, né? Quando a lei estabelece que quando um formulário desse é aberto, o formulário tem que ser inspecionado ao mesmo tempo por alguém representante do Partido Democrata e outro representante do Partido Republicano. Se você abre um formulário e esse formulário não tinha um representante de cada partido olhando para certificar, esse formulário, por lei, precisa ser descartado, tá certo? Ele não pode ser reaproveitado, ele não pode nem ser recontado, porque você vai recontar o quê? Uma vez que os envelopes de fora e o envelope interno que guardava esse formulário, eles já foram descartados, você só vê o que está lá dentro, não tem como você validar. A única ação a fazer diante disso é o descarte. E na opinião do Rudolph Giuliani, em alguns estados tem até 680 mil formulários desses que precisam ser descartados, só para vocês terem noção do tamanho do negócio. Além disso, pessoal, em alguns estados teve uma situação curiosa, porque as eleições aconteceram no dia 3 de novembro, tá? Alguns membros da Suprema Corte dos estados, não Suprema Corte Federal, Suprema Corte dos estados, alguns membros da Suprema Corte estenderam o dia da votação para o máximo, que era 3 de novembro, às 8 da noite, encerrar a votação. Eles estenderam para o dia 6 de novembro, tá? Só que aí a Constituição Americana, no artigo 1º, seção 4, ela determina que somente o legislativo do estado, ou seja, os deputados federais e os senadores, deputados estaduais, senadores estaduais, nos Estados Unidos tem senadores estaduais também, somente o legislativo estadual pode fazer esse tipo de alteração, tá? A alteração de maneira, tempo e modo como as eleições acontecem, segundo a Constituição Americana, artigo 1º, seção 4, diz que isso só pode ser alterado por meio do legislativo estadual. Então, esses votos que chegaram depois precisavam ser separados para isso ser avaliado depois. Isso conforme uma decisão do juiz Alito, que é o juiz da Suprema Corte Americana. Ele determinou que esses votos teriam que ser separados porque, dependendo do caso, eles teriam que ser descartados, tá? E tem um número muito grande de votos exatamente nessa condição, tá certo? E além disso, pessoal, em outros estados, por exemplo, como o estado do Wisconsin, a pessoa só poderia receber um formulário pelo correio se ela solicitasse. Não poderia receber, você está em casa, não solicitou, não quer votar. Lembrando que nos Estados Unidos as eleições não são obrigatórias, vota quem quer. Então, no estado do Wisconsin, para você ter essa votação, que eles chamam de absentee ballots, né, que é uma votação de ausência, a pessoa tinha que solicitar. E a equipe do presidente Donald já descobriu que muitas pessoas receberam esses formulários em casa sem haver a solicitação prévia. Isso aí atropela a regra das eleições, atropela aquela questão do equal clause, tá?
Então, pessoal, é uma frente muito grande de trabalho. O Rudolph Giuliani está fazendo aquilo que o pessoal chama de groundwork, né? Ele está trabalhando nessa frente legislativa, nessa frente da lei, né? Dos formulários, das regras, da maneira como as coisas devem ser feitas. Já a outra advogada, Sidney Powell está trabalhando na questão cibernética, na questão tecnológica, de como verificando se houve algum tipo de problema na contabilização ali na área tecnológica. Então tem duas frentes ali, uma frente jurídica, outra frente tecnológica. O negócio parece estar prosperando muito e eu acho que vai dar diferença aí, pessoal, porque o presidente Donald tem uma grande vantagem, que é, em tese, ele tem uma maioria ao seu lado na Suprema Corte Federal, tá? Porque agora, com a nomeação da nova constituinte lá, Amy Coney Barrett, mais uma conservadora, né, uma cristã, ele conseguiu colocar ali na Suprema Corte uma maioria de 6-3 para os conservadores. Então, pode ser que isso chegando, e provavelmente chegará à Suprema Corte, a gente tenha uma mudança em vários desses estados chamados estados pêndulo, né? Estados que estão ali indefinidos, os chamados swing states. Então, pessoal, pode dizer, a gente pode ver em vários estados desses aí, onde a votação foi bem apertada, esses votos esses formulários que chegaram em condições excepcionais, se eles forem retirados aí do pleito, vai ficar uma vitória até com larga vantagem, tá bom? É fácil isso acontecer? Não é fácil. É muito provável? Não é muito provável. Mas é impossível? Não é impossível não. Pode ser que aconteça se eles realmente apresentarem informações e provas e documentações substanciosas. A gente pode ver uma enorme mudança aí no cenário que a gente está vendo da escolha do representante da nação mais poderosa do mundo, que obviamente vai influenciar muito o que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil o pessoal está achando, né? Mas os conservadores se enfraqueceram, né? O presidente saiu enfraquecido e tal. Depende, né? Porque a base de apoio do governo cresceu muito, né? Que é o Centrão, lá, o Centro Democrático. Então, se eles estão trabalhando junto e os apoiadores também cresceram, a força fica ainda maior, tá? Então, tem que pensar muito bem o que está acontecendo. A gente não pode esquecer que nos estudos acadêmicos já estamos vendo, né? Eles já estão percebendo uma mudança evidente da sociedade para um lado conservador. Isso está dentro do universo dos estudos do pós-secularismo, ou seja, o secularismo é a saída da religião de cena, né, o cristianismo se enfraquecendo, agora já é uma era pós-secularista. O que significa isso? A tradição está voltando, o conservadorismo está voltando, a questão da prática religiosa está voltando, sem falar nos estudos pós-globalistas também, mostrando que o globalismo está se enfraquecendo também, e eles estão ali com unhas e dentes tentando se agarrar ao poder, não querendo soltar o osso de jeito nenhum, mas é um quadro ali que está bem desfavorável para eles, tá? Ao contrário do que a mídia pinta pra gente, né? Pinta um cenário ali extremamente ruim para conservadores, mas pode ser que não seja exatamente isso que a gente esteja vendo, tá bom? Pessoal, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenha que é bom. Vou deixar alguns links aqui no primeiro comentário fixado, onde você pode ter mais informações sobre isso que eu trouxe para vocês, porém, lembro a todos vocês que a maioria dos links estará em inglês, tá bom? Então você vai depender do inglês para entender isso aí, tá certo? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que é bom. A gente, se Deus permitir, a gente volta à tarde aí, tá bom? Um abraço a todos, valeu!